Salve rapaziada do Exato, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme, professor de História Geral. A gente então vai dar continuidade aos nossos temas de Entre Guerras. Na aula anterior vocês tiveram um vídeo, né, acompanhando a Revolução Russa, e na aula de hoje nós vamos então acompanhar a parte de nazismo e fascismo. A primeira delas, né, a gente vai trabalhar justamente fascismo. Aí a gente segue uma ordem cronológica da crise de 29 para depois então chegar ao nazismo, beleza? Então a gente vai ver rapidamente aqui, né, ou seja, sobre a parte do fascismo, lembrando então como nós vimos anteriormente, né, em Primeira Guerra Mundial, o fim da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, em si, ela acaba então impulsionando muitas mudanças políticas e econômicas na Europa a partir de 1919. Tanto para o lado dos derrotados, né, como nós vamos ver mais para frente quando a Alemanha é nazista, quanto o que chama a atenção da Itália. Então, lembrando, né, que a Itália participou do lado dos vencedores. Ela muda de lado, né, em 1915. Porém, ao fim da Primeira Guerra Mundial, nós percebemos que os acordos políticos e econômicos vão acabar consequentemente favorecendo muito mais a Inglaterra e a França do que os demais participantes. E aí a gente então consegue concluir que alguns países, né, ou seja, que estavam ao lado da Entente Cordiale, investiram muito na Primeira Guerra Mundial, ao fim dela receberam muito pouco e acabaram então saindo com um grande prejuízo. E aí é o caso da Itália, tanto que a partir de 1919 nós vamos perceber aí a formação de um núcleo, né, de um partido político formado por uma elite italiana descontente, né, com os rumos que a Itália estava caminhando pós Primeira Guerra Mundial. Nós percebemos aí que, né, quando a gente menciona elite, nós não estamos falando apenas de uma elite econômica, a gente também menciona uma elite intelectual, uma elite política, né, nesse momento, que vai formar o que é chamado Partido Nacional Fascista, ou o partido conhecido como Fátio di Combattimento, né, resgatando um símbolo, né, o fátio, que era um símbolo, né, ou seja, tradicional da cultura do Império Romano, como uma espécie de machadinha da justiça aí, né, nesse momento. Então a gente já tem como característica esse resgate histórico desse símbolo, que é o fátio, né, que vai dar origem ao nome do partido fascista, com uma característica principal do fascismo, que é um ultranacionalismo, é um nacionalismo, né, ou seja, muito forte, muito presente, muito estimulado, ou seja, né, um discurso de que a Itália é superior e demais nações, ou seja, na sua inferioridade. E aí a gente tem alguns princípios que norteiam, né, o partido fascista, como além do ultranacionalismo, né, resgatando alguns ícones, né, do passado, né, a gente vai perceber desde o Giuseppe Garibaldi, a questão do Império Romano, né, sendo utilizados como demonstrações de um Estado forte, soberano, né, poderoso, né, nesse momento. Outro ponto, né, que nós temos é um conservadorismo, então uma sociedade, não seja que vai ser contra as ideias liberais, contra, né, o discurso individual, e sim é uma questão coletivista, cooperativista, aonde, ó, presta atenção, o Estado passa a reger, passa a determinar essas classes sociais, passa a controlá-las, né? Então é mais ou menos um lema de que, né, ou seja, o Estado controla tudo, né? Os indivíduos não têm nada a tirar do Estado, tem que dar tudo ao Estado, tem que viver para o Estado, né? Porque o Estado é soberano, o Estado é forte, ele sabe, né, ou seja, o que fazer. E aí a gente também percebe que através desse discurso militarista de soberania, né, de superioridade, vai acabar levando a Itália a um discurso de gerar rivalidade com outras nações, né? Principalmente aquelas nações que tiveram envolvidas com a Itália a mudar de lado, né? Sair, né, da Tríplice Aliança para a Entente Cordiale, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então, para isso, dentro dessa rivalidade, essa sociedade italiana deveria estar, né, ou seja, bem preparada, bem treinada, bem militarizada, porque, né, ou seja, a qualquer momento iria colocar essa rivalidade à prova. Outro fator e aí que pesa muito para que a Itália, né, esse partido fascista ganhe muita força, é justamente, né, o discurso antissocialista, né? O Partido Socialista cresce em toda a Europa após a Primeira Guerra Mundial, né, com um discurso para os trabalhadores, fazendo muitas greves. É aí que então o Partido Fascista, que tinha uma facção, né, dentro do seu partido que reprimia esses movimentos socialistas, acaba então consequentemente contando com o apoio da burguesia, né, os grandes empresários italianos apoiam esse movimento
justamente por estar em acordo com as ideias antissocialistas. Tanto que aí isso vai levar uma grande força política econômica do Partido Fascista a promover o que é conhecido como a Marcha sobre Roma em 1922. Essa grande marcha leva a uma pressão política, inclusive a um golpe de Estado, né, em cima do líder supremo da Itália, o rei Vítor Emanuele. Acaba então, né, ou seja, praticamente entregando o poder ao Benito Mussolini em 22 e ele ganha o título de Duce, chefe do Estado italiano. Então, a tomada de poder dentro da Itália, ela é um processo de cima para baixo, né? Porque nós temos aí um controle supremo feito pelo líder do Partido Fascista, então ele vai gradualmente mexer as estruturas de cima para baixo. Então ele vai mexer primeiro na estrutura política, né? Vai mexer na Assembleia Legislativa Italiana, para depois então ter o controle social. E aí ele vai adotar uma série de ações que eu vou listar para vocês, né? A primeira delas é tentar controlar o parlamento, vai fraudar as eleições, ou seja, para 24, onde então nós temos uma virada muito significativa de não só afiliados, mas também com um grande número de deputados fascistas dentro da Assembleia, que inclusive acabam então gerando ao assassinato do líder socialista, o Giacomo Matteotti, né? Ele denuncia em 24 as eleições fraudulentas, denuncia o golpe de Estado, né, fascista, e acaba então, entre aspas, né, misteriosamente sendo assassinado. E aí então a oposição, né, comunista acaba então fazendo uma série de manifestações contra, né, ou seja, os fascistas, exigindo, né, ou seja, eleições transparentes, mas porém o golpe já está consolidado, né? E aí a gente vai perceber censura na mídia, censura na cultura, censura nas escolas, tanto que aí livros, peças teatrais, músicas, todo o aspecto cultural e intelectual passa a ser controlado aí, né, pelo Partido Fascista. E aí nós vamos perceber as grandes, né, ou seja, além de queima de livros, né, proibições, ou seja, de peças teatrais, nós vamos perceber também, né, ou seja, a prisões de alguns opositores, né, qualquer líder político que fosse contra o Partido Fascista acabou consequentemente então sendo detido. E aí a gente também percebe, né, finalizando essa nossa primeira parte, uma série de leis que eu quero que vocês aí percebam como essas leis vão acabar consequentemente representando o Estado fascista, né? Ele já controla a ideologia, então ele dita o que você tem que ler, ele vai então determinar o que você tem que escutar, como você deve se comportar, como você deve se vestir, como você deve agir em determinadas situações, né? Então o Estado fascista controla toda a estrutura da sociedade. Então nós temos uma economia interventora, né? O Estado passa a intervir totalmente na economia, certo? Ele vai fazer uma, né, aqui no caso italiano, ele faz uma parceria público-privada, né, o Estado controla, e os grandes empresários filiados ao Partido Fascista recebiam bastante benefício. E aí a gente também tem algum desses aspectos, o que é chamado a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho em 1927. Ela não é só um conjunto de leis trabalhistas, mas ela também é uma forma de doutrinação de como o Estado fascista enxergava e desejava que os trabalhadores se comportassem. Né? Isso o Vargas vai fazer muito, né, nos anos 30, né, uma grande inspiração para o Vargas, né? E a Carta del Lavoro, então, acaba consequentemente dando a sensação de ser um conjunto de leis trabalhistas, mas que na verdade controlava os trabalhadores, né? Praticamente impediam que os trabalhadores realmente fossem ativos em manifestações, em greves, exigindo seus direitos trabalhistas, né? Então a gente tem essa articulação na Carta do Trabalho, né? Concede alguns benefícios aos trabalhadores, em compensação do outro lado exige deles um total alinhamento, uma total obediência ao Estado, certo? E aí a gente tem outras leis, né, ou seja, como em 1928 a aprovação parlamentar, qualquer partido ou político que fosse, né, ou seja, ascender a Assembleia Legislativa dentro da Itália, tinha que ter a aprovação do Partido Fascista. Como em 34 nós vamos perceber que só existem sindicatos representativos dos trabalhadores se os sindicatos e os líderes dos sindicatos fossem filiados, né, ao Partido Fascista. Então nós percebemos um grande controle total, né, da sociedade. Controla os empresários, controla, né, a cultura, controla a mídia, controla as escolas, controla os trabalhadores. Né, ou seja, a característica ideológica do fascismo, né, com o discurso de que uma nação superior, né, nesse momento. Tanto que aí nós temos, ou seja, para coroar essa consolidação política, nós temos então, em 1929, numa parceria com a Igreja Católica, a qual o Estado fascista concede um território que passa a vir a ser chamado de Vaticano, e aí em contrapartida
a Igreja Católica passa, através do papado, a apoiar o fascismo, né? Muitos padres que eram ligados ao movimento do catolicismo social, né, que faziam manifestações para os trabalhadores, acabam então sendo perseguidos não só pelo Estado fascista, mas também pela Igreja Católica a partir desse momento, né? Dentro da política internacional, nós temos como característica, né, dessa sociedade militarista a dominação de alguns territórios, né, como a gente vai perceber um pouco mais para frente, né? Antes, né, ou seja, nós temos a Etiópia sendo invadida pela Itália fascista, e depois, durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber aí a Itália tentando invadir alguns territórios como o Egito, tentando invadir a Grécia, enfim, a gente vai, né, ou seja, ver isso especificamente nesse tema. E a aliança, né, ou seja, da própria Alemanha com a Alemanha, né, especificamente ela surge no que nós vemos, né, ou seja, sobre a Guerra Civil Espanhola, certo? Estou aqui, pelo menos, né, ou seja, apontando para vocês alguns pontos principais, né, ou seja, do que é o fascismo, né, de como, criando, né, ou seja, uma série de leis, né, de imposições, de decretos, o Estado fascista, então, passou a ser interventor, a controlar a política, controlar a economia e controlar, né, ou seja, a sociedade. Tá, professor, mas o que difere aí o fascismo do nazismo, né? Porque o que vai diferenciar o nazismo do fascismo, como nós veremos aí nos próximos vídeos, é justamente o discurso diretamente racista. Por que o fascismo não se apresenta um discurso direto racista? Por quê? O fascismo vai ter um discurso ultranacionalista, um discurso de xenofobia, e que indiretamente então acaba causando uma política de racismo com, né, ou seja, imigrantes, né, tornando-os, né, ou seja, minorias, né, nesse momento. Já o nazismo ele tem um discurso direto de racismo, né, com o arianismo, né, ele vem com aquela escala das raças superiores, né, nesse momento. Né? Então, por isso que a gente percebe, né, ou seja, uma sutil diferença, né, nesse momento. Então, são dois movimentos, são dois pensamentos ideológicos bastante próximos, bastante alinhados, né, que vão acabar, então, praticamente unindo forças políticas, ideológicas e militares em 1936. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui com vocês, né, ou seja, nesse momento, para que a gente, então, no próximo vídeo, possa dar continuidade, então, à crise mundial de 1929 e aí depois trabalharmos, então, aí a Alemanha nazista. Beleza? Forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí, né, para que vocês entrem em contato para tirar as dúvidas. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.